Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Neste momento, sereno nossa mente, os nossos corações, elevando nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso irmão e mestre, a Maria, mãe de todas as mães, a falange de amigos que nos acompanham, nos assistem e nos guiam. Vamos agradecer por esta oportunidade e pedir que nesse instante possamos nos concentrar a palavra e a reflexão do Evangelho. Que a cada palavra dita, que a cada frase manifestada possa nos servir da maneira mais sublime possível. Que a mensagem do Evangelho possa nos servir como bálsamo contra nossas dores, nossas aflições, nos permitindo seguir um caminho cada vez mais abençoado, mais próximo de Jesus. Pedimos que enquanto nos dedicamos à leitura do Evangelho, os nossos irmãos espirituais possam nos auxiliar, nos harmonizando, nos fortalecendo, sob o comando de Jesus, comandante maior. Então, meus irmãos, convido a todos para mais um Evangelho no Lar. Então, a nossa lição hoje é da introdução, que seria o capítulo 1 do nosso Evangelho. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente... Vamos começar de novo, que eu errei aqui uma palavra. Pode ser fundadamente. Então, assim... Ninguém começa separado. Não, vou começar de novo, então. Só. Então, dando sequência ao nosso trabalho, meus irmãos, agora nós vamos ouvir a nossa lição de hoje, que é da introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sobre palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele converter as pessoas de sua relação. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico, incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir.
São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as reprovações morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles como entre estes há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências
de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sobre a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmo da doutrina. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser anunciado, isto se dá espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo, e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar, porque estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicação, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido.
esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da opinião de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio. Ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram apoio dos Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos Espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Bom, meus irmãos, aqui mostra claramente como surgiu a doutrina espírita, né? A autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade da doutrina espírita? É a verdade. E essa verdade, ela pode ser considerada assim, porque ela não veio apenas de um homem ou de uma pessoa aqui da Terra, né? Que são falíveis. Todos nós que estamos aqui ainda estamos aprendendo, temos muito que aprender. Então, se viesse de apenas um homem, ela estaria apenas para aquele grupo familiar ou amigos desta pessoa. Mas a autoridade da doutrina está justamente que ela veio para todo mundo, independente de crença, independente de toda e qualquer coisa que possa diferenciar os homens ou distanciá-los da verdade. Todos têm as condições de recebê-la e de entender também, porque veio dos Espíritos para a humanidade. Nós tivemos aqui na Terra 3 revelações. A primeira através de Moisés, que veio nos trazer através do Decálogo a justiça. A segunda foi o Cristo, que nos trouxe a missão do amor. E a terceira o Espiritismo, que nos trouxe a verdade e a síntese de tudo. Porque Jesus já sintetizou o Decálogo, que o primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor e todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E exatamente através dessa síntese que Cristo fez, o Espiritismo baseou toda a sua doutrina, através do amor, da caridade, do entendimento de que acima de nós tem esse Deus supremo, esse Pai amoroso, bom e justo, que nos acolhe, que nos criou, que nos dá todas as oportunidades e que nos faz assim iguais, que não tem distinção, não faz distinção dos seus filhos. Então, através dos Espíritos, foi a maneira mais rápida de lhe propagar a sua doutrina em todos os cantos do planeta, não só em grupos escolhidos, para mostrar que todos somos iguais. E é através da doutrina espírita que nós encontramos as verdades da vida, tirando todas as superstições, tirando tudo aquilo que não serve. Quem se dedica ao estudo da doutrina consegue reformular a sua vida, a sua reforma íntima, que é o que nós queremos para a nossa felicidade. Então, o nosso estudo hoje foi este maravilhoso capítulo de introdução, onde nos coloca a par a missão e a verdadeira da doutrina espírita, tudo aquilo que veio fazer e qual é a finalidade de tirar o véu da cegueira de todos nós que estamos aqui, para que no futuro, através do nosso livre-arbítrio, a gente possa com certeza trilhar um caminho melhor e dizer, eu venci. Porque cada um tem essas condições. Nós temos essa bula mestra e acima de nós esse Pai
que nos acolhe, que nos impulsiona e que nos fortalece. Depois de iniciar o passe, mantenha o foco no momento presente, esvaziando a mente de tudo que pode tirar sua concentração. Eleve seu pensamento a Deus e mentalize seu lar, sua família, seus desejos. Usando a sala de passe virtual da Casa Espírita Eulália Nogueira, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir de seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria na casa espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a evocação, rogue o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o teu nome, Senhor, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores e nossos ofensores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas, Pai, que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Dai-nos a luz, a força, a coragem e a proteção, o discernimento, a paciência, a resiliência, a beneficência, a benevolência, a paz e o amor. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma permanente. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, angústia, ansiedade, depressão, fobia, medo, vazio existencial, baixa autoestima, incompreensão, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento de vida leva-os para longe, sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividades, até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente, sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade
e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente, qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que o de alegria e confiança assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor. A capacidade infinita de restaurar-se e sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente, a luz transborda e derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e magnânima essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado e sublime força, você se entrega profundamente a um doador da luz, absorvendo as energias que lá darão a partir de agora, novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu irmão. Peças, minha irmã. Estou aqui para ajudar, pois somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, com muita fé, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pediste com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei de vista. Creia em Deus. Creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Bem, após recebidos os passes, devidamente harmonizados, vamos dedicar esse momento para fazermos as irradiações, mentalizando nesse instante aquelas pessoas, sobretudo as mais necessitadas, que precisam de amor, de paz, precisam sentir a paz no seu coração, que precisam sentir sinais de esperança, aqueles irmãos necessitados de uma palavra amiga, necessitados de um alimento, que possam receber todo o auxílio sob o amparo de Jesus, dos amigos espirituais, dos benfeitores, socorridos do espaço. Vamos pedir ainda que as nossas águas, aonde se encontrarem, sejam nesse momento fluidificadas pelos amigos, e que o remédio inserido possa nos auxiliar, nos harmonizar, nos fortalecer, de modo que possamos trilhar o nosso caminho
cada vez mais próximo de Jesus. Que assim seja.